Somos o povo que Deus escolheu. Somos a raça eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real. Propriedade
com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Assim damos início ao nosso culto público de adoração a Deus, através deste culto online, nesta noite. E eu vou orar e em seguida nós vamos entoar o hino de número 454 do cantor cristão. Este hino fala sobre vitória nas lutas. Oremos, irmãos. Pai querido, somos imensamente gratos por este momento de culto, momento de adoração, momento quando podemos abrir o nosso coração diante de Ti, em comunhão contigo, com os nossos irmãos que participam à distância. Pedimos-te, Senhor, que tudo quanto aqui fizermos seja feito tão somente para que o Teu nome seja glorificado e o Evangelho de Jesus Cristo implantado no coração de muitos que ainda não o receberam como Senhor e Salvador. Que essa seja uma noite muito abençoada na vida de todos nós, e que durante toda esta semana sentamos a Tua paz sobre a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os nossos aniversariantes para esta semana são os seguintes. Dia 11, portanto ontem, aniversariou o irmão Adelson José Mineiro. Dia 11 também, a senhora Antônia dos Santos, prima do nosso irmão Cleiton. E hoje, dia 12, está aniversariando o irmão Marco Aurélio de Oliveira. Aos aniversariantes, nosso cumprimento, nosso desejo sincero de que Deus a todos abençoe, conceda muitos anos de vida com muitas bênçãos. No dia 11 também, completaram o primeiro ano de união conjugal os irmãos Alberto e Tuane, aos quais mais uma vez nós cumprimentamos, desejando-lhes as mais escolhidas bênçãos de Deus. Nós vamos entoar um cântico, um corinho. Logo depois nós estaremos lendo a palavra de Deus no texto para a mensagem de hoje.
Consolador,
texto bíblico encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2. Na verdade, vamos ler quase todo o capítulo, versículos 1 a 17. Livro de Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 17. E o texto nos diz o seguinte: No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho e eu tomei e o dei ao rei, nunca antes eu estive triste na sua presença. Assim o rei me perguntou: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o país, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolados, e tendo sido consumidas as suas portas, as portas de Jerusalém, pelo fogo? Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: Se é do teu agrado, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: Quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: Se for do agrado do rei que eu leve cartas para os governadores do território e a oeste, do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui ao governador ou aos governadores do território a oeste do Eufrates e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no rosto para fazer, no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então ele lhes disse: Bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nesta situação humilhante. Que Deus, o nosso Pai, se digne em abençoar esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar um cântico e depois estaremos ouvindo a mensagem que Deus tem para o nosso coração.
Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti e como de saco te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas que meu Deus não é como os outros, feitos como Deus nos olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos nas suas mãos agora, que todos saibam que só do Senhor é dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos como nós. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só do Senhor é. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, digo assim, não corres perigo, zonarei, ó filho de Sião. Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge. Mas contra ti que blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Porém os olhos seu nariz e um frio na sua boca. Eu farei voltar por onde veio, e contra ti em uma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Porém umas almas seu nariz e um freio na sua boca. E o farei voltar por onde veio, e contra ti em uma flecha atirará. Só Deus me dá vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Chama a atenção dos irmãos neste momento para a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E o tema para esta noite é ordem e progresso. Mais 3 dias e o Brasil comemorará a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889 e foi motivada pela insatisfação de grupos diferentes da sociedade com a monarquia. Não vou discorrer sobre esse acontecimento histórico que ocorreu há exatos 135 anos. 4 dias depois da proclamação da República, portanto, no dia 19 de novembro, a linda bandeira brasileira foi adotada por meio de um decreto assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era o Marechal Deodoro da Fonseca. Embora ela seja de fato
muito bonita e se destaque entre as demais ou as mais diferentes bandeiras de outros países do mundo, o que mais me chama a atenção é a frase nela escrita: ordem e progresso. Esta frase é muito significativa. E se ela de fato fosse levada em consideração, se ela fosse colocada em prática no nosso país, seríamos sem dúvida um dos países mais prósperos do mundo. Mas infelizmente, o que ali está escrito não é, na verdade, colocado em prática no dia a dia pelas autoridades constituídas e até mesmo aquelas que não foram constituídas. Esta inscrição, Ordem e Progresso, me levou a este texto 400 anos mais ou menos antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, portanto, há mais de 2.400 anos. E é neste capítulo que lemos que encontramos a história de um homem que, como nós, nestes dias, ele naquela época e nós hoje, ele esperava que o seu povo destroçado aprendesse que para progredir precisava colocar em ordem as suas prioridades. O nome deste homem é Neemias, como vimos no texto. Ele foi copeiro do rei Artaxerxes, mais tarde governador sobre Jerusalém. Ele foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais tarde, ou que passou mais de um século debaixo de escombros. Ele levantou os muros da cidade depois que o rei Artaxerxes permitiu que ele fosse a Jerusalém. Ele levantou os muros da cidade em 52 dias, apesar da escassez dos recursos, apesar do desânimo do povo e dos constantes ataques do inimigo. E diante disso, não poderia deixar de pensar com os irmãos nesta noite sobre qual foi o segredo desse grande líder. O que aconteceu para que em tão pouco tempo ele conseguisse colocar 12 portas, a maior parte delas portas grandes na cidade, e cobrir os muros nos lugares onde havia rachaduras e até falta de material. Então, olhando para o texto, nós vamos encontrar algumas respostas para esta importante pergunta: qual o segredo de Neemias para reconstruir os muros em tão pouco tempo? E certamente a frase que se encontra na nossa bandeira, ela pode nos levar a pensar que ele procurou colocar em ordem as coisas para que o progresso viesse. E de que maneira ele fez isso? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar Neemias combinando piedade com estratégia. Quando Neemias soube que a cidade de Jerusalém estava assolada por grande miséria e o seu povo vivendo debaixo do opróbrio, o capítulo 1, anterior ao que nós lemos hoje, mostra-nos que Neemias chorou. E ele orou a Deus e, como consequência, ele jejuou. Ele colocou-se sobre panos de saco e ali ele clamou ao Senhor para que libertasse o seu povo do seu opróbrio. Mas logo em seguida ele se dispôs a agir, e ao agir
ele fê-lo com refinada sabedoria. Ele primeiro falou com Deus e depois falou com o rei da Pérsia. A Pérsia era o império mais poderoso dos seus dias. Hoje a Pérsia é o Irã, que nós conhecemos, que se tornou um país menos poderoso, embora tenha muitas armas, inclusive nucleares. Mas a Pérsia era o império mais poderoso dos dias de Neemias. E quando o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, perguntou por que ele estava triste, o que ele queria, antes de dar resposta ao rei, o texto nos diz que ele orou novamente ao Senhor. Ele já havia orado, mas agora ele orou pedindo a Deus que o orientasse e lhe mostrasse aquilo que ele deveria falar ao rei. Ele primeiro buscou os recursos dos céus e logo em seguida os recursos da terra. Nós precisamos, como servos de Deus, priorizar ações relevantes. Precisamos de homens nesses dias, homens de Deus, que tenham intimidade com os céus e sabedoria para lidar com os intrincados problemas da terra. Então este foi, sem dúvida, esta foi a primeira atitude, o primeiro segredo desse líder. Ele combinou piedade com estratégia. Em segundo lugar, nós lemos no livro do profeta Neemias que ele ajustou discrição com encorajamento. Parece que são termos equidistantes, mas na verdade não são. Quando Neemias chegou à devastada cidade de Jerusalém, ele não disse nada ao povo, não disse nada às autoridades, não disse nada àqueles oficiais que foram com ele por ordem do rei Artaxerxes. Ele não disse absolutamente nada durante 3 dias àquele povo, até fazer uma meticulosa avaliação da situação. Ele saiu à noite para que não fosse percebido e foi olhar como se encontrava a situação da cidade. Somente depois de ver tudo, um monturo, ver a situação da cidade sem portas e ver também os muros quebrados em muitos lugares, é que ele compartilhou o seu plano e a partir de então ele conclamou o povo para unir-se a ele na reconstrução da cidade. Antes de desafiar o povo para o trabalho, ele precisava saber a dimensão da obra a ser feita. Antes de falar ao povo, ele precisou ter uma estratégia clara em sua mente. Isso nos mostra que um servo de Deus sábio analisa os problemas discretamente antes de buscar ajuda e o fazer de forma pública. Quando o homem de Deus sabe o que precisa ser feito e onde ele quer chegar e como chegar, aqueles que estão com ele são encorajados. E foi o que aconteceu com Neemias. Em terceiro lugar, nós observamos na palavra de Deus, neste livro extraordinário de Neemias, que este servo do Senhor harmonizava integridade com exortação. Vejam, Neemias era copeiro do rei, era um homem simples, não era um alto funcionário do governo de Artaxerxes e nem um ex-funcionário de alto escalão do seu povo. Mas ele aprendeu a confiar em Deus e agora ele harmoniza integridade com exortação. Os governadores que precederam Neemias foram péssimos para o povo. Estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país, com autoridades
que tem explorado o povo, tem levado o povo a uma situação cada vez mais degradante. Os líderes dos dias de Neemias, os príncipes, os governadores, se serviam das pessoas ao invés de servi-las. Neemias interrompe essa cultura de corrupção e exorta aqueles que tinham maiores condições, melhores condições, para socorrer os necessitados. Hoje nós precisamos, como servos de Deus, colocar o nosso joelho em terra, e se não temos autoridade para lidar com aqueles que estão à frente da nação, Deus pode lidar com eles. E Ele precisa que nós coloquemos prioridades na nossa vida, como a oração, como a leitura da sua palavra, como uma vida de piedade, como uma vida de intimidade com o Senhor. Então ele exortou com autoridade, porque a sua integridade era a base da sua liderança. Por temor a Deus, ele não usou o seu posto de liderança para subjugar ainda mais aquele povo. A integridade deste homem é a base de sua autoridade para exortar aqueles que precisavam ajudá-lo na reconstrução dos muros. Em quarto e último lugar, o texto nos mostra que Neemias conciliava oração com ação. Neemias foi um homem de oração e ao mesmo tempo um homem de ação. Ele orava, ele agia. Ele confiava em Deus e ele trabalhava. Ele orou a saber dos problemas de Jerusalém. O seu irmão, que veio de Jerusalém para a Pérsia e contou a ele a situação em que se encontrava a cidade, o levou às lágrimas. E ele orou e chorou diante de Deus. Ele admitiu que o povo pecara contra o Senhor, que ele inclusive pecara contra o Senhor. Ele orou ao saber do problema de Jerusalém. Ele orou ao falar com o rei Artaxerxes. Ele orou diante dos ataques do inimigo. Quando os inimigos começaram a afrontá-lo, a atacá-lo, a tentar desmoralizá-lo ante a ação que ele empreendia com o povo, ele orou ao Senhor, ele levou o povo a orar. A oração era a atmosfera em que ele realizava a sua obra. Ele entendia que a obra de Deus precisava ser feita na força de Deus, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. O povo que ele tinha à sua disposição era em quantidade muito pequena, eram poucas pessoas. Deus não precisa de muita gente para fazer a sua obra. Jeremias, com as poucas pessoas que tinha à disposição, ele reconstruiu os muros em 52 dias. Quando Deus decidiu libertar o seu povo lá no livro de Juízes, dos amalequitas e dos midianitas, ele não usou 32 mil homens que se colocaram à disposição de Gideão, mas ele usou 300 homens, que na verdade nada mais fizeram do que obedecer à voz de Deus. Então nós não precisamos de muita gente, nós precisamos de pessoas que estejam prontas a orar e agir, a orar e trabalhar na obra do Senhor. Neemias acreditava que Deus é quem abre as portas, Deus é aquele que provê os recursos. Estamos vivendo numa época em que as pessoas vivem preocupadas com o dia de amanhã. Se amanhã terão isso, terão aquilo, nós não devemos nos preocupar desta maneira. Nós devemos viver o dia de hoje, um dia por vez. É o que Jesus nos ensina. E foi exatamente isso que fez Neemias. Ele despertou o povo. Ele livrou o povo do inimigo. E ele conquistou a vitória com poucas pessoas. A intensa agenda de oração de Neemias e daqueles que o
seguiram, não fez dele um servo contemplativo, mas um homem dinâmico, um homem competente, um estadista que reergueu a sua cidade dos escombros, embora fosse apenas um copeiro do rei. Deus não precisa de pessoas muito capacitadas intelectualmente. Deus precisa de pessoas capacitadas espiritualmente. Pessoas que estejam prontas a ouvir a sua voz, a colocar as prioridades corretas no seu devido lugar. Para que se obtenha o progresso, é preciso que haja ordem. E a ordem de Deus para nós, lá no passado e nesses dias, é que nós o busquemos de todo o nosso coração, que nós oremos. Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos orar perseverantemente, orar com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que por mais que o inimigo se levante contra nós, nós não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco e Ele nos dará a vitória. É isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Paulo diz assim: que diremos, pois, diante de todas as coisas que nos ocorrem, das circunstâncias que estão ao nosso redor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz mais: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele chegou à conclusão de que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Ele cita uma lista grande, nós podemos acrescentar àquela lista outras circunstâncias do nosso dia a dia, para entendermos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejam, o apóstolo Paulo, ele reconhece que, embora passemos por situações muito difíceis neste mundo, enfrentemos batalhas, lutas, situações muito adversas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo à frente da nossa vida, se Ele for a prioridade do nosso viver, se colocarmos em ordem a nossa vida com Cristo, então teremos o progresso. Neemias conjugava o ensino da palavra e a oração com planejamento estratégico. Neemias foi um homem fiel às Escrituras. Ele convocou o povo para voltar-se para a lei de Deus e fez não apenas uma reforma estrutural e política em sua cidade e em seu país, mas também e principalmente uma reforma espiritual. Prioridades, cada uma no seu devido lugar. Por outro lado, Neemias foi absolutamente estratégico nesse projeto. Ele colocou cada pessoa, embora fossem poucas as pessoas, no lugar certo. Depois os irmãos leiam os capítulos 4 e 5 e vão perceber que o número de pessoas era muito pequeno. Ele colocou cada pessoa num lugar estratégico, no lugar certo, para fazer a coisa certa, com a motivação certa. Ele motivou e mobilizou as pessoas, homens e mulheres, pobres, ricos, sacerdotes e comerciantes, agricultores ou ourives. Ninguém ficou de fora. No seu planejamento havia trabalho para todos e a união de todos trabalhando na mesma direção, com a mesma motivação, que redundou na vitória, ou em vitória tão esplêndida. Que nós possamos, irmãos, nos colocar à disposição de Deus. Não importa se sejamos pessoas simples, sem grande conhecimento intelectual. O que Deus espera de nós não é intelectualidade. Deus espera de nós sabedoria. Deus espera de nós obediência. Deus espera de nós uma vida comprometida com as suas coisas. Porque se nós colocarmos em ordem a nossa vida,
nós teremos progresso. E se nós orarmos pelo nosso país, e certamente Deus levantará muitos homens prontos a colocar em ordem a sua vida e colocar em ordem as coisas no país, para que de fato aquela inscrição na bandeira na nossa pátria possa ser levada a efeito, e nós teremos um país muito mais abençoado, porque ordem nos leva ao progresso. Que Deus levante entre nós pessoas dispostas a trabalhar como Neemias. Eu estou aqui, o irmão que está aí, coloque-se à disposição de Deus, sejamos juntos, braços dados, instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso estado e abençoar o nosso país. Amém. Nós vamos entoar o hino 439 do cantor cristão. Este hino tem como tema, ou como título, Oração pela Pátria. Ele diz: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Deve ser esta a nossa petição diária. Deus abençoe a nossa pátria, o nosso país, começando pela nossa igreja, nossa cidade e nosso estado. Amém. Temos pedidos de oração pela senhora Laci, pela senhora do Castelo, são irmãs, a nossa irmã Maria Guimarães Cardoso, e também por toda a sua família. Temos um pedido da irmã Silvia, na verdade ela passou por uma audiência ontem. Seja qual for o resultado, certamente Deus está no controle, e nós vamos orar agradecendo e também pedindo que Deus possa resolver completamente esta situação. O irmão Cleiton pede por duas pessoas, o senhor Manuel Moraes e pelo irmão Tiago Pires de Moraes, que ainda continua em coma. O irmão Oséias pede pela senhora Rose, em tratamento de câncer, seu esposo e família. A irmã Eliana pede por uma jovem por nome Gabriele, de 20 anos, com câncer no pâncreas.
Minha esposa pede oração pela irmã Cecília Lima. E estávamos orando pela senhora Jaci, em tratamento contra um câncer, e hoje ela veio a falecer, veio a óbito. Que Deus possa consolar o coração de toda essa família. A irmã Heleninha pede pela Valentina, de 4 anos, com câncer no pulmão, e também pela Melissa, de 2 anos, internada com pneumonia. Meu irmão Inácio pede pelo irmão Álvaro, lá de Jundiaí, já agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem realizado nessa vida. A irmã Eumânia pede por sua irmã, nossa irmã em Cristo Elza, em tratamento quimioterápico. O irmão Antônio Mateus pede por sua esposa, a irmã Laura, que deverá estar passando por consulta esta semana. A irmã Isabel Simões, por ela e seu esposo, irmão José Carlos Simões. A irmã Dirce Donizete dos Santos, por seus irmãos, Carlinhos, Teresa, Madalena, pelos demais familiares. Vamos orar por ela, pela sua irmã Isabel, sua filha e as suas sobrinhas, que estarão viajando nesta sexta-feira para a cidade de Caxambu, que possam fazer uma boa viagem, tanto na ida quanto na volta. A irmã Olga pede oração pelo seu esposo, o senhor Samuel, por ela e também pelo seu filho, o pastor Jefferson, e família. Eu gostaria de continuar pedindo aos irmãos que se lembrassem nas orações do irmão Alcindo, irmão Tiago, irmã Maria Dan, minhas irmãs Ana Maria e Basti, pela Rosângela Brito e por todos aqueles que de alguma maneira estão passando por situação adversa e que precisam das nossas orações. Nós vamos orar neste momento, concluindo o nosso culto, e eu desejo a todos os irmãos uma semana de muitas bênçãos, muitas realizações, e que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, estejamos na sua casa e à noite, às 19h. Oremos, irmãos. Pai querido, agradecemos por esses momentos preciosos passados na Tua presença. Agradecemos pelos hinos cantados, os corinhos, a Tua palavra lida, pela mensagem, que ela possa tocar profundamente o nosso coração, que sejamos sábios, que possamos conjugar todas aquelas prioridades que Tens colocado diante de nós, juntamente com a ação que devemos ter para que tanto a igreja a qual pertencemos, como a sociedade em que estamos inseridos e a nação na qual vivemos possa viver dias melhores. Que haja de fato ordem e progresso na nossa nação. Abençoa as autoridades constituídas. Que aqueles que estão vivendo apenas para si mesmos sejam retirados por Ti, sejam expurgados, e que pessoas comprometidas com a verdade e com o bem-estar do povo possam assumir estrategicamente aqueles lugares que farão com que este país cresça de maneira extraordinária. Abençoa-nos, ó Deus, derrama as Tuas mais ricas e escolhidas bênçãos sobre nossa vida ao longo desta semana. Nós oramos em nome de Jesus. Ondas desta vida destruir.